Aí, meus irmãos, pintei de branco. A cozinha ficou toda branquinha agora. Pintando aqui a sala também, ó. Foguinho aceso. Só o milho. Coloquei o chaminézinho lá. Só o... Como é? Fogo aceso, almoço pronto. É uma mil maravilha. É sim. Ficou organizadozinho aí. E é isso aí. Vamos aproveitar esse vídeo e falar um pouco aí sobre umas coisas aí, né? Qual a sua comida, Jennifer? E aí, meus irmãos, agora vamos focar em outro ponto aí, né? Que o pessoal, para divulgar a verdade, ninguém divulga, né? Mas o que é mentira e heresia, as pessoas fazem questão de espalhar, né? Mentira, coisas que já foram comprovadas que é mentira, porque não se cumpre nada, entendeu? Uma só coisa que os hereges falam e diz que a verdade o Pai até hoje não testificou essas coisas dessas pessoas. E eles continuam insistindo no erro e espalhando mentiras, né? Mas fazer o quê? Quando dá com a cara no poste, aí eu vou... Como é que eu posso dizer? Eu não vou sorrir nem me alegrar, mas vou ficar triste, né? Porque a pessoa viu esses anos todos que não tem veracidade nenhuma nessas coisas, que é tudo heresia, tudo mentira, coisa de Satanás, entendeu? Porque pessoas que vão contra as escrituras, contra o povo do Eterno, a qual ele escolheu na terra, para ser luz para as nações. E até hoje essas pessoas não entenderam isso, então elas têm que dar mais com a cara no poste, num paredão enorme, entendeu? E se esbagaçar nesse paredão. Porque é como você tá numa bicicleta sem freio e lá embaixo na ladeira tem um paredão. Entendeu? Essas pessoas estão assim, montadas numa bike sem freio, espalhando mentira. Entendeu? A verdade, ó, é como essa parede branquinha aí, ó. Sem mancha e sem mácula. Entendeu? Se você fala e uma só frasezinha sequer não é testificada pelo nosso Pai, então é mentira, cara. Entendeu? É mentira, porque todos os profetas, todos os apóstolos, o Messias e os demais foram testificados a palavra deles. O Pai operava em cima das palavras deles. Entendeu? Aí vem um imbecil aí, que sinceramente eu não sei que espírito é esse. É um espírito de porco, entendeu? Porque contra as escrituras e contra a verdade absoluta das escrituras que o nosso Pai deixou para nós, que é o testamento, é as escrituras, é espírito de porco, entendeu? Não sei de onde esse rapaz tirou esses entendimentos de porco dele aí, entendeu? Porque todo aquele que vai contra o povo do Eterno, como está escrito em Isaías 14, que o próprio Senhor, né, que é o Messias, ainda escolheria Israel, ainda escolheria os judeus, os hebreus, e ele mesmo vem desses hebreus, entendeu? É uma loucura, cara. Entendeu? Aí fala contra o Moisés, contra o Elias, contra todos os profetas do passado, que já foram testificados e aprovados pelo o próprio Messias e pelo próprio Criador, foram absorvidos
dos erros e dos pecados, entendeu? Já foram, como é que eu posso chamar? Absorvidos, né? Absorvido mesmo dos seus pecados, pela fé que eles tinham. Pela fé foram justificados, assim como Abraão e os demais. Entendeu? Então essas pessoas continuam com acusações, continuam espalhando mentiras. O cara chama as mulheres de animal, entendeu? O cara chama a mulher, uma coisa linda que é uma mulher, chama de animal. E os imbecil não conseguem ver além desse véu de farsa e de mentira, desse espírito de porco. Entendeu? Só o fato de ir contra as escrituras já é espírito de porco. Entendeu? Só o fato de ir contra o povo que o Pai escolheu para ser luz às outras nações já é espírito de porco. É anti-messias, cara. Entendeu? É Satanás. Isso é ser Satanás. Entendeu? É o que a Escritura ensina. Isso é ser Satanás. Então, para mim, é Satanás e espírito de porco. Entendeu? Não tem um pingo de verdade, porque se tivesse verdade nisso aí, ó, o próprio Pai, Criador, testificava a vossa palavra. Então, para mim, é uma falsa testemunha, é um falso profeta, é um anti-messias. Esse, sim, é anti-messias, é Satanás. Eu tô aqui para mostrar para vocês e provar que esse cara aí é Satanás, é espírito de porco, entendeu? Porque não se cumpre uma só letra, uma só frase que sai da boca desse imbecil, entendeu? E por causa disso, vocês serão chamados de operação do erro, e vocês estão indo numa bicicleta sem freio, de cara com paredão, e lá embaixo vocês vão rachar a cara de vocês. E eu não vou dar risada, não. Eu vou sofrer por causa disso. Por causa dessa descarrilagem aí sem fim. Então, essa descarrilagem aí, meus irmãos, vai levar à destruição. Entendeu? E a gente não se alegra com isso. O Pai não se alegra com nada disso. Mas é isso aí. Ele não precisa testificar nada, ele é a verdade absoluta e vocês acreditam na verdade absoluta. Entendeu? Mas eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo que eu assisti que eu achei bem interessante, porque eu lembrei tanto da irmã Saentio, porque ela cria um papagaio, e também lembrei do imbecil, né? Do Deus de vocês aí, o Robert Smith, que eu com certeza até o nome desse cara é falso, entendeu? É uma falsa testemunha, é um falso profeta, você tá entendendo? Até o nome desse cara é falso. Tudo é falso. O espírito da verdade dele é um espírito de porco e de mentira, pois nada se cumpre, nada foi testificado, pois aquilo que vem do Pai é testificado, entendeu? Às vezes a pessoa pode até falar algumas coisas de si mesmo e você não vê o cumprimento, entendeu? Mas quando sai diretamente do Pai, aí as coisas se faz, né? Porque a palavra, ela é vida, entendeu? Então, quando a palavra sai, ela retorna, não vazia, mas cheia do conteúdo da verdade, entendeu? E nada disso eu vejo no meio de vocês, entendeu? Mas tá bom, continue acreditando, continue espalhando mentira, que uma hora vocês vão dar de cara com esse muro. E valeu. Ele controle de tudo. Então, na hora que o nosso Pai entregar os 1335 dias, o nosso Pai vai entregar tudo para eles. Eles querem, é direito deles. Vão ser entregue tudo para eles.
e aí o universo vai se abalar. Eles não conseguem controlar o universo, eles não conseguem, eles não entenderam isso ainda. E aí vai começar a cair tudo aqui na Terra, vai ser um caos. Mas nas montanhas onde estão nossos irmãos, proteção, ninguém vai ser afetado, não cai um cabelo de ninguém. Eles vão tentar pegar, eles vão seguir, mas eles não vão conseguir. Então, o outro pedido que eu quero fazer, meus irmãos, o primeiro foi das bombas nucleares, que o urânio que está nas bombas nucleares virar sangue, representando todo o sangue inocente da Terra. Não vai funcionar. E também, se funcionasse, acabaria com tudo, não ia sobrar ninguém. Mas por causa dos eleitos, né, meus irmãos? Pensou? Só 30 bombas nucleares já era o suficiente para acabar com a Terra. Matar muita gente. Tem mais de 10 mil. Se eu não me engano, 7 mil nos Estados Unidos e 10 mil na Rússia. Mais 300 nos países no mundo todo. Então, quase 15 mil bombas nucleares, 20 mil, não dá para saber, mas é muita. Imagina, eles criaram isso para matar todo mundo. Para ninguém ser salvo, mas por causa dos eleitos, nosso pai mudou tudo. Então esse foi o pedido que eu fiz para o nosso pai. Eu e muitos irmãos também fizeram, que transformasse as bombas nucleares, o urânio que está dentro da bomba nuclear, de sangue, urânio, todo o material que foi tirado da terra que nosso pai fez, virasse sangue, representando os inocentes que morreram na terra. O segundo, a força do sol, toda a sua energia, jogasse aqui na terra, toda a sua energia para destruir todo o sistema eletrônico, bombas nucleares, para que as bombas não funcionem, os aviões de guerra não funcionam, todos os eletrônicos não funcionam. Para colocar o microchip, para fazer a leitura do microchip vai ter que ser pertinho. Eles não vão conseguir fazer a leitura, rastrear as pessoas. Então o telefone celular já era, não vai funcionar nada disso. Um homem foi morto a tiros pela polícia dentro de um hospital. Veja comigo, ó. Cenas impressionantes. O homem sendo morto dentro do hospital, meu Deus do céu. Olha lá. A Mari me confirma que se trata de um policial, tá? Que matou esse homem. Dudu, por que ele matou o homem? As imagens foram gravadas pela câmera, você acompanha comigo, ó. A câmera está no uniforme da polícia, tá? Inclusive, aqui em São Paulo já foi adotado, né? Alguns uniformes de policiais estão com câmeras, justamente porque aconteceram ações que foram questionadas, a procedência da ação. A gente já viu aqui a ação, né, da polícia falando, não, o criminoso reagiu. Nem sempre às vezes é criminoso, a pessoa reagiu que a gente abordou, por isso a gente matou. Aí, de repente, depois vem a imagem com prova diferente. Por isso que eles pediram até a instalação de câmeras no uniforme da polícia aqui em São Paulo também. Mas lá nos Estados Unidos já acontece isso, mediante também a vários casos que estão acontecendo por lá. Agora, nessa história aí, os agentes, você viu aí que eles tentaram imobilizar o homem e fazer a revista nesse homem que é negro. Mas ele resistiu o quanto pôde, até que um dos policiais sacou uma arma de choque e disparou várias vezes contra o homem. Logo depois começa um tiroteio. Outros agentes que estavam no corredor atiram. Olha lá, a arma taser, ó, essa arma amarela. Olha lá, os momentos dos tiros. Olha lá, isso aí, esse é o momento, olha. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Esse caso vem dos Estados Unidos e assim, né? Nós tivemos o grande caso lá daquele rapaz negro que foi abordado, né? O George Floyd, inclusive teve uma punição severa aí para os rapazes por trás aí da questão. Lá uma fiança que foi estipulada em mais de R$1 milhão. Olha lá. Olha lá, a abordagem. Agora, tudo isso aí vai ser investigado, né? Mas é mais um caso para conta aí dos Estados Unidos que chega, e caso muito forte esse aí, hein? Muita coisinha que vai ter que cair. Vai ter que cair. E eu faço questão de ser o destruidor dessas merda. Faço questão. Porque só assim a palavra de meu pai, né, será executada na terra, toda ela, toda a terra, que seja bom ou que seja ruim, vai ser executada, vai ser proferida e executada a palavra de meu pai, não a palavra de um bêbado que nunca bebeu, né? Ó, buscai, o 16, ó, buscai no livro do Altíssimo e lede, ó. Nenhuma dessas coisas falhará,
Por quê? Porque o pai foi quem disse. Não foi o Robert Smith, foi o pai. Nenhuma e nem outra falhará, porque a minha própria boca o ordenou. Será que a palavra do Robert é maior do que a palavra do pai? Nosso pai é tão pequeno assim que um maluco bêbado tem autoridade mais do que o nosso pai? Eu acho que não, né? Acorda. Pega esses vídeos de pedidos heréticos, hereges, coisas de herege, joga no lixo, que isso aí é lixo. Lixo. Digo com todas as letras, com todas as palavras. É lixo. Versículo 17, ó, aqui, ó. Porque ele mesmo, ó, lançou as sortes por eles, pelos animais, ó. E a sua mão, ó, lhes repartiu a terra com um cordel, ó, para sempre. Os animais, ó, eu vou falar com todas as letras. Para sempre, ó, os animais a possuirão a terra, Robert Smith. Entendeu? E de geração em geração habitarão nela. É eterno, eles vão viver aqui eternamente. Não vai existir esse negócio, que os animais não vão se multiplicar para poder os caídos não ter o que comer. Entendeu? Isso é loucura. Entendeu? Eles vão se reproduzir eternamente. E eu ainda vou dizer mais agora nesse vídeo. Vou dizer mais. Animais que se reproduzem, ó, uma vez ao ano, reproduzam duas. Animais que se reproduzem 2 vezes ao ano, se reproduzam 4. Principalmente os animais ferozes. Principalmente as aves do céu. Entendeu? Porque eu digo para vocês aqui com todas as letras, o banquete para vós, animaizinhos, será maravilhoso. Entendeu? Será maravilhoso. Vocês passaram esses anos todos alimentando os homens, né? E de forma até que cruel, exagerada, sem respeito algum pela criação do Altíssimo, né? Mas não se preocupem, pois o banquete para vós será maravilhoso. Entendeu? Vocês vão receber a recompensa de vocês também. Cenas incríveis, mas muito assustadoras para os moradores de um bairro na Austrália. Centenas de pássaros cobriram as ruas de Sydney. As corelas, ou cacatuas brancas, montaram acampamento nos telhados das casas, carros, gramados e calçadas. Essa horrível cena foi filmada por um morador local. A proporção é o que assusta. A peste de pássaros barulhentos e desagradáveis parecia se sentir em casa nas propriedades e veículos das pessoas. Os postes de luz municipais estavam cheios deles. Não se sabe por que esse número gigantesco de cacatuas brancas estavam no bairro, mas muitos especularam que poderia ter sido o resultado do corte de árvores nos últimos anos.
E talvez as árvores que existiam antes de as casas serem construídas servissem de abrigo para eles. Mas outros já disseram que os pássaros pareciam estar com muita raiva, querendo se vingar dos humanos. Toda a rua ficou coberta de pássaros. Aos milhares, eles colocaram pânico nas pessoas. Alguns podem chamar isso de ocorrência natural de pássaros, especialmente na Austrália. Mas muitos estão chamando isso de uma cena apocalíptica. Aqui no Fatos Notícias você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Gênesis, capítulo 8. Noé desembarcou com seus filhos, com sua esposa e com a esposa de cada um dos filhos. Depois deles, todos os animais, criaturas que rastejam, aves, todos os seres vivos da face da terra saíram do barco, família por família. Então, Noé edificou um altar para o Eterno. Ele escolheu animais e aves puros de cada espécie e os apresentou como ofertas queimadas sobre o altar. O Eterno sentiu o doce aroma e disse consigo mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Sei que há muito tempo eles têm essa inclinação para o mal. Mesmo assim, nunca mais vou exterminar os seres vivos como acabei de fazer. Pois enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca deixarão de existir. Isaías, capítulo 14. Mas não será assim com Jacó. O Eterno terá compaixão de Jacó. Mais uma vez, vai escolher Israel e estabelecê-lo na própria terra. Outros povos serão atraídos e se arriscarão com eles. Os povos com quem habitaram irão escoltá-los na sua volta para casa. E Israel fará deles escravos, homens e mulheres na terra do Eterno, capturando os que os haviam capturado e dominando os que os tinham vencido. Quando o Eterno der tempo a vocês para se recuperarem do sofrimento, das dificuldades e da dura servidão que tiveram de suportar. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de como era a vida dos escravos no Brasil. Antes de romper o sol, os negros eram despertados através das badaladas de um sino e formados em fila no terreiro para serem contados pelo feitor e seus ajudantes, que após a contagem rezavam uma oração que era repetida por todos os negros. Após ingerirem um gole de cachaça e uma xícara de café como alimentação da manhã, os negros eram levados pelo feitor para os penosos labor nas roças, e às 8 horas da manhã o almoço era trazido por um dos camaradas do sítio em um grande balaio que continha a panela de feijão que era cozido com gordura e misturado com farinha de mandioca, o angu esparramado em largas folhas de bananeiras, abóbora moranga, couve rasgada e raramente um pedaço de carne de porco fresca ou salgada que era colocada no chão, onde os negros acocoravam-se para encher as suas cuias, e iam comer em silêncio. Após se saciarem, os negros cortavam o fumo de rolo e preparavam seus cigarros feitos com palha de milho,
e após o descanso de meia hora os negros continuavam a labuta até as 2 horas quando vinha o jantar, e ao pôr do sol eram conduzidos de volta à fazenda onde todos eram passados em revista pelo feitor e recebiam um prato de canjica adoçada com rapadura como ceia, e eram recolhidos à senzala. E em suas jornadas diárias, os negros também sofriam os mais variados tipos de castigo. Nas cidades o principal castigo era os açoites, que eram feitos publicamente nos pelourinhos que constituíam-se em colunas de pedras erguidas em praças públicas que continha na parte superior em algumas pontas recurvadas de ferro, onde se prendiam os infelizes escravos, e cujas condenação, a pena dos açoites eram anunciados pelos rufos dos tambores para uma grande multidão, que se reunia para assistir ao látego do carrasco abater-se sobre o corpo do negro escravo condenado para delírio da multidão excitada que aplaudia, enquanto o chicote abria estrias de sangue no dorso nu do negro escravo que ficava à execração pública. E um outro método de punição dado aos negros foi o castigo dos bolos, que consistia em dar pancada com a palmatória nas palmas das mãos estendidas dos negros, e que provocavam violentas equimoses e ferimentos no epitélio delicado das mãos. Em algumas fazendas e engenhos, as crueldades dos senhores de engenho e feitores atingiram a extremas incríveis métodos de castigos ao empregarem no negro o anavalhamento do corpo seguido de salmoura, marcas de ferro em brasa, mutilações, estupros de negras escravas, castração, fraturas dos dentes amarteladas e uma longa e infinita teoria de sadismo requintado. No sul do Brasil, os senhores de engenhos costumavam mandar atar os punhos dos escravos e os penduravam em uma trava horizontal com a cabeça para baixo, e sobre os corpos inteiramente nus, eles untavam de mel ou salmoura para que os negros fossem picados por insetos. E através de uma série de instrumentos de suplícios, que desafiava a imaginação das consciências mais duras para a contenção do negro escravo, que houvesse cometido qualquer falha, e no tronco, que era um grande pedaço de madeira retangular aberta em 2 metades com buracos maiores para a cabeça, e menores para os pés e as mãos dos escravos, e para colocar-se o negro no tronco, abriam-se as suas 2 metades e se colocavam nos buracos o pescoço, os tornozelos ou os pulsos do escravo e se fechava as extremidades com um grande cadeado. O viramundo era um instrumento de ferro de tamanho menor que o tronco, porém com o mesmo mecanismo e as mesmas finalidades de prender os pés e as mãos dos escravos. O cepo era um instrumento que consistia num grosso tronco de madeira que o escravo carregava à cabeça, preso por uma longa corrente a uma argola que trazia ao tornozelo. O libanto era um instrumento que prendia o pescoço do escravo numa argola de ferro de onde saía uma haste longa, que poderia terminar com um chocalho em sua extremidade e que servia para dar o sinal quando o negro andava, ou com as pontas retorcidas com a finalidade de prender-se aos galhos das árvores para dificultar a fuga do negro pelas matas. As gargalheiras eram colocadas no pescoço dos escravos, e dela partiam uma corrente que prendiam os membros do negro no corpo ou serviam para atrelar os escravos uns aos outros quando transportados dos mercados de escravos para as fazendas. E através das algemas, machos e peias os negros eram presos pelas mãos aos tornozelos, o que impedia do escravo de correr ou andar depressa. Com isto dificultava a fuga dos negros, e para os que furtavam e comiam cana ou rapadura escondido, era utilizado a máscara, que era feita de folhas de Flandes, e tomava todo o rosto e possuía alguns orifícios para a respiração do negro. Com isto o escravo não podia comer, e nem beber sem a permissão do feitor. Os anjinhos eram um instrumento de suplício que se prendiam os dedos polegares da vítima em 2 anéis que eram comprimidos gradualmente para se obter a força confissão do escravo incriminado por uma falta grave. Já no início do século XIX, era possível verificar grandes transformações que pouco a pouco modificavam a situação da colônia e o mundo à sua volta. Na Europa, a Revolução Industrial introduziu a máquina na produção e mudou as relações de trabalho. Formaram-se as grandes fábricas, e os pequenos artesãos passaram a ser trabalhadores assalariados. Na colônia, a vida urbana ganhou espaço com a criação de estaleiros e de manufaturas de tecidos. A imigração em massa de portugueses para o Brasil foi outro fator novo no cenário do Brasil colonial. Mesmo com todos esses avanços, foi somente na metade do século que começaram a ser tomadas medidas efetivas para o fim do regime de escravidão. O Senhor dos Exércitos de Anjos diz: exatamente como planejei, assim vai acontecer. Assim como está no projeto, será a execução. Vou despedaçar o assírio que atravessar minha terra e pisá-lo no pó dos meus montes. Vou acabar com esta escravização do mundo inteiro
e aliviar o peso da opressão de todos os ombros. Este é o plano planejado para o mundo inteiro, e esta é a mão que vai executá-lo, atingindo todas as nações. O Senhor dos exércitos de anjos fez os planos. Quem pode frustrar esses planos? É dele a mão que se estendeu. Quem poderia afastá-la? No ano em que morreu o rei Acás, veio esta mensagem: parem com isso, filisteus. É cedo demais para festejar a derrota do seu opressor. Dos espasmos de morte daquela serpente, surgirá outra pior, e desta, uma pior ainda. Os pobres não terão com que se preocupar. Os necessitados vão escapar do terror. Mas vocês, filisteus, serão lançados na penúria, e os que não morrerem de fome, Deus os matará. Lamente e grite, cidade orgulhosa. Caia e se prostre com temor, Filístia. No horizonte, ao norte, há fumaça de cidades queimadas, rastro de um destruidor brutal e disciplinado. O que se deve dizer a estranhos que fazem perguntas? Digam a eles: o Eterno estabeleceu Sião. Nela, os necessitados e atribulados encontram refúgio. Isaías, capítulo 60. Levante-se, Jerusalém, desperte, exponha o rosto à luz do sol. A resplandecente glória do Eterno surgiu para você. Toda a terra está envolta na escuridão, os povos mergulhados em profundas trevas. Mas o Eterno está brilhando sobre você. A glória dele pode ser vista em sua região. As nações virão para a sua luz. Reis caminharão para o brilho de seu alvorecer. Levante os olhos, olhe em volta. Veja como se reúnem, como se aproximam de você, seus filhos vindos de muito longe, suas filhas carregadas por suas amas. Quando você os vir chegando, abrirá um sorriso. Seu coração vai se encher de alegria. Sim, vai explodir de contentamento. Todos aqueles povos voltando pelo mar para o reencontro, uma bela colheita de exilados reunidos das nações. Caravanas de camelos a perder de vista, camelos novos dos nômades de Midian e de Efá, vindos do sul, de Sabá, carregados de ouro e de incenso, chegarão louvando ao Eterno. Sim, um grande grupo de rebanhos dos nômades em Quedar e em Nabaiote receberá as boas-vindas para adoração no meu altar, enquanto enfeito o meu glorioso templo com esplendor. O que é aquilo lá longe? Uma nuvem no horizonte, como pombas que escurecem o céu. São navios das ilhas distantes, os famosos navios de Tarsis, trazendo de volta seus filhos de lugares distantes, carregados de tesouros, de ouro e de prata, em honra ao nome do Eterno, o Santo de Israel, cobrindo você de esplendor. Os estrangeiros vão reconstruir seus muros, e seus reis os ajudarão a conduzir a adoração. Quando fiquei irado, eu os castiguei duramente. Agora meu desejo é ser meigo. Os portões de Jerusalém estarão sempre abertos. Será uma casa aberta dia e noite, recebendo entregas de riqueza de todas as nações, e seus reis serão os entregadores. Qualquer nação que não trouxer nada irá sucumbir, será totalmente devastada. As preciosas madeiras do Líbano chegarão, todos aqueles ciprestes, carvalhos e pinheiros, proporcionando esplêndida elegância ao meu santuário, para que eu torne glorioso o apoio dos meus pés. Os descendentes do seu opressor virão humildemente pedir sua amizade. Todos os que olharam para você com desprezo, agora vão lamber suas botas. Eles vão conferir um título a você: Cidade de Deus, Sião do Santo de Israel. Não faz muito tempo e você era um refúgio, marginalizada, esquecida, ignorada. Mas agora pus você de pé, sublime e elevada para sempre, uma joia de encher os olhos.
Quando você começar a beber o leite das nações e a se amamentar da realeza, saberá que eu, o Eterno, sou seu Salvador, seu Redentor, o defensor de Jacó. Darei a você apenas o melhor. Chega de esmolas. Ouro em vez de bronze, prata em vez de ferro, bronze em vez de madeira, ferro em vez de pedras. Vou instituir a paz para governar seu país. Vou fazer da justiça o seu chefe. Já não haverá histórias de crimes na sua terra, nem de assaltos, nem de vandalismo. Você chamará a rua principal Caminho da Salvação e construirá o Parque do Louvor no centro da cidade. Você não terá mais necessidade do sol de dia, nem da luz da lua de noite. O Eterno será sua eterna luz. Seu Deus a revestirá de esplendor. Seu sol nunca vai se pôr, sua lua nunca se apagará. Eu serei sua eterna luz. Seus dias de aflição acabaram. Todos os seus habitantes terão uma vida boa e correta, com posse permanente da terra. Eles são o broto verde que eu plantei com minhas mãos, para mostrar minha glória. O menor se tornará a maior tribo. O fraco será uma grande nação. Eu sou o Eterno. No tempo certo farei isso acontecer. Player Downs. Mais uma vez, trazendo pra vocês. Essa é a fúria de um Deus, pra um mundo que se perdeu. Da escuridão a justiça resplandece. Esse Deus se chama Black. Entre a fumaça e escuridão, chega a justiça junto com destruição. Black, com a mente de Zamasu, reconhece na aparência de Goku. Pode ver, diante do meu poder, nem Super Saiyajin azul vai poder deter. Agora veio a hora de cumprir meu ideal. A justiça verdadeira é destruir com o mal. Depois de muito tempo em observação, eu vi toda a verdade que há por trás da criação. Vi que esse mundo não tem salvação, e como castigo merece a destruição. Roubo, guerras, extermínio. Os seres humanos são uma raça desprezível, mas vão ter o que merece. A justiça tem um nome e se chama Black. Essa é a fúria de um Deus, pra um mundo que se perdeu. Da escuridão a justiça resplandece. Esse Deus se chama Black. Essa é a fúria de um Deus, pra um mundo que se perdeu. Da escuridão a justiça resplandece. Esse Deus se chama Black. Da escuridão a justiça resplandece. Goku Black. Eu sou a divindade suprema dos Kaioshins. Pra toda a raça humana eu vim trazer o fim. Sim, eu humilho Saiyajins. Se são raça guerreira, então por que fogem de mim? Podem tentar ficar e lutar, ou com a máquina do tempo vão querer escapar. Contra minha força nenhum deus teve sucesso. Acabei com todos eles e todos os universos. Nunca me alcançarão. São meros mortais que contra Deus erguem a mão. Então receberão a punição. Meu poder e fúria supera a compreensão. É isso mesmo, sou um Deus supremo. Pra todos vocês só resta o desespero, pois vão ter o que merece. A justiça tem nome e se chama Black. Eu sou um Deus severo, vou trazer o castigo da forma que eu quero. Pra cumprir meu plano falta pouco, estamos perto, e o número de humanos desse mundo será zero. Pelas minhas mãos vão ter o que merece. Nunca vencerão um Deus que se enfurece. Da escuridão a justiça resplandece. Contemplem a fusão de Zamasu e Black. Player Downs. Mais uma vez, motherfucker. Eu vou continuar e nada pode me parar, porque vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Essa é a fúria de um Deus, pra um mundo que se perdeu. Da escuridão a justiça resplandece. Esse Deus se chama